Olá, seja bem recebido, bem recebida por aqui. Esse aqui é o Domini Holding e Proteção de Patrimônio, Família e Empresa. E esse vídeo aqui, essa aula de hoje, ela é a aula Holding 2026, porque é um baita negócio para o seu cliente olhar para a holding ainda em 2026. E por que que para ti, na advocacia, trabalhar com isso, ser verdadeiramente especialista em holding e proteção de patrimônio é uma excelente oportunidade. Se você não assistiu à última aula, que tinha esse nome Holding 2026, porque que a gente tem uma excelente oportunidade, eu vou te dizer para assistir, porque lá eu elenquei 3 motivos a partir dos quais a holding é uma excelente oportunidade para o seu cliente e por que a gente sai de uma figura de coadjuvante para entrar novamente numa figura de atriz principal. A holding sai do lugar de coadjuvante e ganha espaço mercadológico, gente. A holding vira uma excelente oportunidade. E esse vídeo aqui, ele está sendo trazido porque lá naquele vídeo eu prometi que eu ia aprofundar algumas questões e eu trouxe aqui para vocês 3 elementos de aprofundamento a partir dos quais a holding é um baita negócio no ano de 2026. A Simone vai continuar sendo em 2027? Vai, porque a reforma tributária vai até 2033 e vai continuar sendo em 2028? Vai, porque a reforma tributária vai até 2033. Então, até 2033 a gente tem uma janela gigante. Ela é aquela janela toda envidraçada, ensolada, com uma persiana, que é uma persiana automática que a gente levanta e enxerga uma vista lindíssima do outro lado. Bora conversar então sobre a holding, que é a atriz principal em 2026. O que a gente tem de oportunidade por aqui? Primeiro, gente, saber que o processo é longo, não se resolve em uma semana. O que a gente tem a oferecer para os nossos clientes e por que isso é uma oportunidade? Olha aqui para mim. Se o seu cliente tem mais de 3 imóveis e esses 3 imóveis dos seus clientes recebem de alguma forma locativos, a gente tem aqui uma excelente oportunidade de redução tributária tributando na pessoa jurídica. Ah, Simone, mas eu vi que vai aumentar o imposto, que o IBS e CBS são aumentados e aí com isso o cliente vai perder e vai ser ruim. Gente, o redutor que está sendo aplicado neste momento, ele é capaz de trazer para o seu cliente ainda economia. Então, se o seu cliente trabalha com locações imobiliárias, a gente tem uma questão de economia aqui muito ativada. Se você não consegue explicar isso para o seu cliente, provavelmente na sua área da advocacia está faltando um diagnóstico para saber o que é que está deixando para trás? Por que os clientes não estão te contratando para fazer holding? Aí vocês vão dizer, mas Simone, como é que eu vou fazer isso? Eu desenvolvi, gente, com os meus colegas de escritório, um diagnóstico para saber qual é a área da advocacia que você precisa atacar. Por que eu fiz isso, gente? Para mim mesma. Porque para mim e para os meus alunos, chegou um determinado momento que eu tinha uma oportunidade dessas nas mãos, mas por algum motivo o cliente não chegava até mim. E aí eu comecei a organizar as ferramentas do escritório e pensar em cada uma das áreas que seriam importantes para que eu implementasse um upgrade aí e conseguisse resultados 3 vezes mais eficientes. E aí eu cheguei à conclusão que existem 7 áreas que precisam ser examinadas. E aí, aplicando essa ferramenta para mim mesma, eu percebi que é possível de aplicar para os meus alunos. E aí tenho feito isso. Então, hoje tem um dos meus parceiros, meus especialistas que trabalha especificamente com isso, que está aplicando. Neste momento é gratuito, não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, mas no dia que eu estou gravando o vídeo é gratuito. Então, aproveitar que a gente tem a oportunidade de trabalhar com holding, de ser especialista de verdade em holding e proteção de patrimônio, para se colocar no mercado de um modo eficiente. Por quê, gente? Essa janela de oportunidade, ela está ativa nesse momento e ela vai durar até 2033. Depois de 2033, eu
sei como dizer para vocês, eu não tenho como dizer, eu não tenho uma bola de cristal para poder dizer. Essa janela, então, gente, a gente tem oportunidades onde mais? Voltem para lá. Aqui, gente, o nosso cliente precisa entender que o processo é sucessivo, vai até 2033. E essa janela de oportunidade, gente, ela está com leis complementares da reforma sendo escritas e votadas neste momento. Ainda temos pendente a reforma do ITCMD. Então, estamos no momento de transição, mas já temos contornos de tributação de lucros e dividendos, de criação do IVA dual, e essa criação do IVA dual com uma oportunidade de usar o redutor desde que seu cliente seja rápido, desde que você seja rápido. Estados como São Paulo, Minas Gerais e Paraná vão precisar se adaptar a essas legislações. Então, muita atenção se você trabalha com esses estados, ou se você não trabalha, mas quer fazer atividade nesses estados, se coloque fazendo direcionamento das suas falas para esses estados. Por quê? Porque esses são estados que ainda se beneficiam de alíquotas fixas e de alíquotas fixas que vão mudar daqui a pouquinho. Depois disso, gente, eu posso dizer para vocês que talvez 2026 seja a última oportunidade da gente fazer isso. E qual é o risco de adiar? O que o seu cliente perde? O que você precisa mostrar para ele na conversa aqui? Se ele adiar essa decisão, se ele não te contratar hoje, o que ele está perdendo? E para que serve isso aqui? Se a gente não inicia em 2026, a gente perde o direito de usar as regras que são atuais. Hoje eu tenho redutor, hoje eu tenho alíquota fixa para doação. Se isso mudar, mudou. Quando entrar a reforma do Código Civil, a gente vai ter mais alterações ainda necessárias e a gente vai precisar reformar todas as holdings existentes. E essa oportunidade, gente, ela virá totalmente acoplada nas hipóteses da reforma tributária. Inclusive, gente, eu estou preparando eventos pelo país para conversar sobre a holding e a grande oportunidade que está sendo com esta reforma tributária. Por que a holding sai de coadjuvante e entra para ser a atriz principal, gente? Porque nós tivemos a tributação de lucros e dividendos. E a tributação de lucros e dividendos, ela tem 10% de retenção quando eu faço a entrega para o CPF. Mas se eu fizer uma pessoa jurídica unipessoal para cada um dos sócios e acoplar num sistema de holding, eu consigo fazer a transmissão desses lucros sem necessidade nem de retenção e nem de tributação. Então, olha só a estratégia aqui passando na sua frente. O risco de adiar qual é? Novas normativas que tirem essa oportunidade do mercado e deixem o seu cliente com mais ônus ainda. Quem é responsável por entregar isso para o seu cliente e por convencê-lo de que é uma oportunidade para ele, que ele vai perder se ele não fizer, é você, porque nós advogados temos a responsabilidade ética e funcional de informação, a gente tem o dever de informação. E se você não informar os seus clientes ou as pessoas da sua rede sobre essas estratégias, você não está cumprindo com um dever ético que é funcional. Se a gente deixar para 2027, a gente pode perder alguns benefícios. Então, seus clientes vão perder benefícios. Quais, por exemplo? Essa alíquota fixa aí do ITCMD das doações. Esse é um deles. Já parte aí nesses estados que eu falei de 4% de diferença. Então, se você tiver R$1 milhão, pensa aí quanto é que é 4%. Se você tiver 10 milhões de reais, pensa aí quanto é que é 4%. E aí você vai saber se vale a pena ou não fazer esse tipo de investimento. E ainda, gente, a gente pode pagar o dobro de impostos, então até 8%, e ainda perder a oportunidade de economizar tributariamente aqui falando, porque se eu não organizar no sistema de holding, eu posso perder, inclusive, essa questão aqui da distribuição de lucros.
Se você já é meu mentorado, estou sabendo que você já sabe sobre isso, talvez a gente possa fazer uma sessão estratégica contigo, que é meu mentorado, para que você possa ter o roteiro dessa apresentação para os seus clientes. Já sei que tu está fazendo o teu know-how, já sei que tu está fazendo o teu café da manhã ou os teus espaços de chamada dos seus clientes para trazer a consciência. Tem colega advogado da mentoria que está organizando, inclusive, espaços junto com contadores da região para esclarecimento e cientificação da urgência dessa medida. Se você não tomou providência, gente, ou é porque você está com alguma falência ali na parte técnica, como insegurança, ou é porque você ainda não sabe montar a holding de um jeito seguro, ou é porque você tem alguma questão que ainda não foi bem resolvida por aí. Eu te recomendo passar pelo diagnóstico. Para quê? Para esclarecer, tá bem? Esse material aqui, ele tá disponível, gente, no final desse vídeo, tá bem? Simone, mas eu não tô entendendo por que meu cliente tem que agir rápido e por que isso é uma oportunidade para mim, uma janela gigante até 2033, mas 2026 é o ano da virada. Porque nós temos novos mecanismos de fiscalização. E esses mecanismos de fiscalização, eles vão ajudar as receitas federal, estadual e municipal no encargo de tributário. Então, muitas coisas que passavam ali abaixo da zona de fiscalização não mais estarão. Elas estarão com uma luz gigante dentro delas. E aí, o que a gente tem de novidade que o advogado vai precisar conhecer e saber para se organizar nesse lugar? Primeiro, o cadastro imobiliário brasileiro. E então, a partir de agora, eu tenho um sistema unificado de identificação de imóveis que é similar ao CPF para as pessoas, cada imóvel vai estar lá identificadinho. Então, tem uma numeração única, eu não vou mais ter lá a matrícula que não tem que... Eu tenho uma numeração e essa numeração é fácil de enxergar. Esse sistema vai ser reconhecido por cartórios, registro de imóveis, INCRA e até mesmo nessa advocacia de proteção aqui em Holding. Depois, gente, eu vou ter obrigatoriedade de informações exigidas, por exemplo, nas plataformas do Airbnb do quinto andar. Então, eu tenho que informar esse número ali. Então, essa tributação que eu recebi ali no meu CPF, sem ninguém ver, se foi. Por quê? Porque as plataformas vão ser corresponsáveis por esse assunto. As imobiliárias também vão precisar informar essas operações sob pena de corresponsabilidade. O governo vai rastrear facilmente a destinação dos imóveis e a entrada dos aluguéis. E por último, vai ser essa redução de informalidade. Aquilo, deposita na minha conta, tá tudo bem? Tá com problema. Qual é o impacto para as holdings e para a gente que é especialista em proteção? A gente tem um maior controle governamental e com isso, quem sabe fazer certo, tá bem. Quem consegue mostrar para o cliente que o fisco está com a lupa em cima a partir dessas plataformas, e é isso que você tem que mostrar para o seu cliente, você precisa mostrar que esse sistema vai entrar em vigor, que ele está correndo risco, que o risco tributário dele é alto, mostrar em dinheiro quanto é que ele está perdendo. A informalidade vai ser eliminada e a holding vai se tornar muito mais atrativa e organizada. E aqui, gente, transparência e conformidade vão fazer toda a diferença. Eu te convido a baixar esse material e a estar comigo na próxima aula, que vai continuar falando de estratégias pelas quais os advogados implementam aí a urgência nessas atitudes e são contratados com muito mais efetividade pelos seus clientes. Te encontro na próxima aula.